Então, para essa noite, eu quero trazer uma reflexão sobre uma grande mulher de Deus. A primeira dessa nossa série que nós vamos falar será Ana. Com certeza você já ouviu falar de Ana. Ana, que é mãe de Samuel, o grande Samuel que nós temos na Bíblia, um grande e na verdade o último dos juízes de Israel. Esse é Samuel, foi o último juiz que teve em Israel. Na verdade, Samuel ele vai inaugurar a monarquia. Ele que vai ungir Saul como primeiro rei. Futuramente ele vai ungir Davi também. E é a mãe desse homem que nós vamos falar, Ana, que era casada com Eucana. Então você já sabe onde está essa passagem. Abre comigo a sua Bíblia. Vamos ler juntos primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Você que é crente raiz, o barulhinho das folhas da Bíblia de papel, aleluia. Também dá para você achar no seu celular, no telão. Vamos ao texto. Versículo 2 diz assim: Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana porém não tinha. Aqui, irmãos, fica com ela aberta que eu vou falando, a gente vai lendo e eu vou falando e as coisas estão fluindo. Aqui a Bíblia vai dizer que Eucana tinha 2 mulheres. Ele é o primeiro dos homens dessa linhagem pós-libertação de Moisés ali no Egito, pós-deserto. Ele vai ser o primeiro homem que a Bíblia vai falar que ele tinha 2 mulheres. E é muito importante você entender o porquê que ele tinha 2 mulheres. Naquela época, no final do tempo dos juízes, existia uma lei que era um código, na verdade, um código de Hammurabi. E nesse código, que era o período que eles viviam, ele permitia, se a sua primeira esposa, aquela que você ama, que você se casou, se ela for estéril, você pode ter uma segunda esposa. Então é por isso que Eucana, pós essa parte de Egito, pós-deserto, já está na terra prometida, pós-era de juízes, aparece um homem com 2 mulheres, amém? Então continuando, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Versículo 5: Mas a Ana dava uma porção dupla, dobrada, porque a amava, apesar de o Senhor ter deixado ela estéril. Entenda que Ana, então, era uma mulher estéril, ela não podia gerar, ela não podia produzir. Versículo 6: E porque o Senhor tinha deixado ela estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritar. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que você está triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era bem convencido, né, irmão? Era levita, imagina ele cantando para Ana: está chorando por quê? Se você tem um Eucana. Brincadeira, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levanta e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Gravíssimo, Ana estava amargurada, ela se derramou, ela se lançou aos pés do Senhor, ela chorou muito diante do Pai. Versículo 11: E aproveitou e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana, ela fez um voto com o Senhor. Ana, ela fez uma promessa, um pedido, dizendo: Senhor, se tu fizeres isso na minha vida, eu vou cumprir fazendo aquilo. Ela fez um voto.
E o versículo 12 vai dizer: enquanto Ana ela continuava diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada, que ela estivesse bêbada. E olha o desaforo, irmão. E ele disse: até quando vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Desde aquela época, irmão, já tinha homens sem noção. Desde aquela época, isso não é novo. Versículo 15. E Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Outras traduções ela vai dizer: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher que está sofrendo. Sou uma mulher que está muito aflita. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada, e eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16: não julgue tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Versículo 17: então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Presta atenção nisso. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não estava mais abatida. Para concluir esse trecho, versículo 19: na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou no tempo certo, deu à luz a um filho, e esse filho chamou Samuel, representando: eu pedi ao Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua casa. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Venha de encontro essa noite, Pai. Me usa de uma forma especial. Senhor, venha encontrar cada coração aqui, Pai. Estamos aqui, um povo faminto, um povo sedento por mais de ti. Fala que o teu povo ouve, Jesus. Em nome de Jesus nós te amamos, nós te adoramos e nós te damos liberdade, Espírito Santo. Flua neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, agora que nós lemos esse texto, com certeza um texto muito familiar para todos aqui, assim eu creio, em nome de Jesus, vamos aplicar esse texto na nossa vida. Eu quero começar a pregar, e para isso eu separei essa história, esses aproximadamente 20 versículos, em 3 pontos, 3 momentos, 3 lições que a gente consegue aprender através da vida de Ana, através da postura que Ana teve diante de uma aflição, diante de uma luta que ela teve. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês é que Ana era uma mulher estéril. Ana era uma mulher estéril, e o sinônimo da esterilidade é uma mulher que não consegue produzir, ela não consegue gerar. Ela era uma pessoa, uma mulher que ela não conseguia, era infecunda, não era possível. Ou seja, às vezes também, irmão, existem algumas áreas na sua vida que elas estão estéreis também. Você não consegue produzir, você não consegue fazê-las florescer, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem avançar. Parece que não tem nada que você faça, você já tentou de tudo, você já se esforçou de todas as formas, mas parece que não dá. Parece que nessa área específica as coisas não acontecem. E você vê muitas pessoas acontecendo. E às vezes pessoas podem fazer assim como Penina fez com Ana. Pessoas que às vezes tiram uma com a sua cara, porque com elas é tão fácil acontecer. Penina tinha filho de monte, Ana não tinha nenhum, mas era algo que ela tentava. O marido dela amava ela tinha relações com o marido, mas as coisas não aconteciam. E esse é o primeiro ponto, que você possa entender, que eu creio que não é só na minha vida, acredito na vida de cada um de nós aqui. Existem coisas também que não conseguem fluir, parece que as coisas não conseguem sair da estaca. Quando a gente parece que acha que as coisas estão acontecendo, vem lá e fala: não é possível. O que parece ser tão fácil para algumas pessoas, tão natural para algumas pessoas, para mim essa luta, essa
dificuldade é sempre esse desgaste. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma situação emocional, às vezes é uma área profissional, uma área às vezes amorosa, sentimental da sua vida. Você fala, eu não consigo me relacionar. O que acontece? O porquê? Se tem pessoas que conseguem isso de uma forma tão fácil, o porquê dessa incapacidade minha de eu conseguir produzir, de eu conseguir determinadas coisas avançar? Eu queria que você trouxesse a sua memória agora, coisas que realmente têm ficado para trás, coisas que às vezes você não tem conseguido vencer, você está sendo ali, vamos colocar essa palavra, derrotado, sabe? Nessas batalhas. Em algumas áreas que você fala, eu não consigo, não está dando, Senhor, não está dando, não é possível, eu não consigo, eu tento, mas as coisas não fluem. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo à memória a você coisas, sonhos, projetos, ideias, planos que um dia foram tão latentes no seu coração e hoje, por algum momento, devido a situações da vida, hoje já se passaram, já se esqueceram e você abandonou eles. Mas o Senhor não abandonou na sua vida. Um dia foi um sonho, um dia foi algo que você orou muito e devido à demora para isso acontecer, às vezes talvez a vergonha de todo mundo está conseguindo viver e você não, por algum motivo você escolheu guardar isso na gaveta e falar, não é para mim, deixa isso para depois, eu não vou ficar lembrando daquilo que me entristece. Muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, algo que nos deixa para baixo, a gente fala assim, eu não quero lembrar, que daí eu não vou me entristecer, não vou me desanimar, e aí a gente acaba enterrando sonhos, enterrando projetos, enterrando o propósito de Deus na nossa vida, porque as coisas não aconteceram no nosso tempo. Eu não sei, irmão, o que tem tirado o seu sono, sabe? O que tem tirado a sua paz, o que tem te dado uma inquietação, mas eu sei que para Ana, ela queria ter um filho. Essa mulher, ela queria muito ter um filho, ela queria gerar um filho. E da mesma forma, irmãos, que Eucana, ele falou para Ana essa frase fantástica no versículo 8. Eu creio que essa noite o Senhor está falando para alguém aqui também. Por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que você está tão abatido? Será que eu, Senhor, não sou melhor talvez do que essas coisas que você tem pedido e até o momento não tem chego na sua vida? Será que eu, Senhor, não sou suficiente para você? Base, igreja do Senhor. Por que do choro? Por que de ficar sem comer? Por que de ficar desgastando a situação? Será que eu não sou suficiente? O que aconteceu com a minha graça te basta? Igreja do Senhor. Que você faça essa auto-reflexão nesse momento, que você possa responder isso ao seu coração. Aonde se perdemos? O porquê? Às vezes, pelo fato do milagre, pelo fato da provisão, pelo fato da resposta não chegar em nós, a gente vive como se estivéssemos abandonados pelo Senhor e esquecendo que Ele é soberano, Ele é totalmente, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Existe uma soberania e eu e você precisamos entender isso. Muitas vezes, irmão, eu e você, a gente tem uma fé muito rasa. Esse é o nosso problema. A gente tem uma fé muito rasa. Eu falei isso um pouco domingo. Às vezes a nossa boca, aquilo que os nossos lábios declaram, não é o que o nosso coração está vivendo. Não é aquilo que o nosso coração crê, não é aquilo que o nosso coração vive. Mas a nossa boca às vezes está cheia de fé. Às vezes as nossas falas, as nossas narrativas, elas são de uma pessoa que está queimando no Senhor, mas no nosso secreto, no nosso coração existe muita amargura, muita incredulidade, muita falta de confiança, sabendo que o Senhor que cuidou ontem é o mesmo que vai cuidar hoje e vai cuidar amanhã. Muitas vezes nos falta isso, irmãos, muitas vezes, e com isso a gente não consegue descansar. A gente não consegue ter paz, a gente perde o sono, a gente fica preocupado e a gente consegue louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas com o coração distante. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente acha que com a nossa boca, com os nossos lábios, às vezes com as nossas mãos erguidas, a gente está adorando a Deus, quando o nosso coração está totalmente sem fé, distante
aliança. Apóstolo Paulo falando para Tito: muitos me adoram com a sua boca, com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles não acreditam mais em mim. Às vezes o celular, o WhatsApp deles está distante de mim. Às vezes as condutas deles estão distantes de mim, sendo pessoas reprovadas para toda boa obra. Às vezes tem a conduta errada. Quantas e quantas vezes, irmãos, Ana tinha um choro no seu coração. Ana, ela tinha lágrimas a ser derramadas no Senhor. Ana, ela tinha uma frustração. Parece que Ana, ela tinha escutado a mensagem do último domingo aqui da igreja, aonde foi falado: não fique se lamentando, porque Ana, ela não fica chorando apenas, mas ela decide fazer, ela decide tomar uma atitude, e ela faz um voto com o Senhor. Ana, ela faz um voto com o Senhor, ela se lança aos pés do Senhor. Independente do que iam achar, ela sobe e vai. Ela faz o que precisa fazer e se lança. Ela se lança aos pés do Senhor, porque ela entendia que não dependia dela, ela entendia que não dependia do sacerdote, ela entendia que dependia exclusivamente do Senhor. Era só o Senhor que poderia mudar. Ela era uma mulher que ela não conseguia gerar. Às vezes você pode ter alguma situação na sua vida que você às vezes ainda não conseguiu colocar nas mãos efetivamente de quem resolve, que é o Senhor. Às vezes a gente tenta levar na força do nosso braço, às vezes a gente quer tentar levar na força, sabe, dos nossos contatos, nos network, nas experiências, nas nossas ideias, mas a gente não consegue descansar e colocar nas mãos do Senhor. Ana, ela fez o que tinha que fazer e ela entregou tudo. Ela sabia que não dependia dela, irmão. Então Ana, ela deu um all-in. O que é um all-in? É apostar tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, a última cartada, sabe? Eu não aguento mais, Senhor. Encontra favor em mim, encontra graça na minha vida, mas eu quero gerar um filho. Eu quero ter essa experiência, eu lanço tudo, Senhor. Ana, ela disse: eu não tenho nenhum filho, mas se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor. A bênção que eu vou receber, ela vai ser para o Senhor. Eu vou devolver ele. Ana, ela só não queria viver a vergonha que ela estava passando diante da sua rival Penina. Ela só não queria estar vivendo a vergonha de: eu não consigo, eu não quero ficar nessa situação de todo mundo deu certo, mas para mim não deu. Não, Senhor, muda a minha história. Bem pentecostal, né? Tipo, eu não aceito, Senhor, muda. Tenta fazer algo. Eu quero fazer algo, o Senhor pode mudar. Quantas vezes eu e você precisa às vezes fazer esse tipo de oração, mas a gente entra num conforto, sabe? A gente entra num comodismo e começa a aceitar situações às vezes que não era para a nossa vida. Deus tinha tudo preparado, mas Ele fez questão de permitir Ana viver isso. Ana precisou viver isso para que Samuel viesse. Mas ela viveu porque ela teve fé, ela fez aquilo que precisava fazer. Ela se lançou aonde ela precisava se lançar, irmãos. Ela só queria ser mãe. O filho ela estava entregando ao Senhor. Ela queria sair da vergonha, da esterilidade. Às vezes você também tem essa luta que não avança na sua vida e ela tem gerado vergonha em você. Que você tenha fé essa noite para: Senhor, eu quero sair dessa vergonha. Eu quero vencer isso. Eu quero vencer nesse campo. Eu quero vencer nessa estação. Eu quero vencer nessa área, Deus. São anos e anos entrando e a mesma coisa, a mesma história, e parece que nada muda, Deus. Aumenta a minha fé para que eu consiga viver, para que eu consiga romper isso. Aqui eu vejo muita gente, irmão. Ana, ela entregou de forma total, e muitas vezes a gente não se entrega, a gente não se lança, sabe? Muitas vezes a gente não se mergulha no Evangelho, a gente não se mergulha no Senhor, porque a gente acha que ainda dá para levar com a força do nosso braço. Às vezes falta você começar a colocar as coisas na mão de Deus, e não somente com a nossa boca, dizendo: Senhor, aqui, mas é se quebrantar na presença do Senhor, se lançar na presença do Senhor. Se você quer que Deus faça algo, irmão, extraordinário na sua vida, faça algo extravagante na presença do Senhor. Extravagante. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo na nossa vida com a gente não fazendo nada, com a gente às vezes sentado esperando as coisas acontecer. Se
você quer receber algo surpreendente do Senhor, faça algo extravagante na presença dEle, irmão. Às vezes a gente tem dificuldade para se lançar, às vezes a gente tem dificuldade para responder um sermão que é pregado, uma mensagem que é pregada, porque no fundo de tudo isso, é porque a gente acha que ainda dá para resolver de alguma forma do nosso jeito o problema. Porque quando chega no nível de se lançar, de apostar tudo, é porque você não está mais se importando com o seu ego, sabe, com o seu orgulho, com a vergonha, com o que vão pensar, com o que vão achar. Existe um nível para chegar. Às vezes, se você não conseguiu se lançar de forma total, é porque você está tolerando ainda coisas que o Senhor está esperando você tomar uma atitude. Você ser radical, às vezes talvez, não sei, com o pecado de estimação que você tem, e você precisa ser radical com ele. Não adianta toda noite cair, toda semana cair, todo mês cair, e fica naquela palhaçada de ficar pedindo perdão todo mês pela mesma coisa. Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer se nós queremos viver coisas grandes com o Senhor. Muitas vezes a gente não dá um all-in, não entrega tudo para Deus, porque a gente está apoiado na esperança de fazer as coisas do nosso jeito, na esperança de que alguém vai ajudar, e não entendemos que existem coisas na nossa vida que é só o Senhor que vai manifestar, é só o Senhor que vai fazer. Se não fizer, não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Vai acontecer no da direita, no da esquerda, mas cada um é de uma forma individual. Você entenda que existem áreas que é só o Senhor. Precisamos entregar nas mãos dele. Precisamos entregar, irmão, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós esperamos, independente do que vão pensar. Ana, ela foi uma mulher focada. Ela saiu e foi fazer o que precisa fazer. Ela tinha uma direção. Eu vou me lançar no Senhor, porque é Ele que pode mudar a minha história, é Ele que pode mudar esse cenário, é Ele que pode mudar essa fase que eu estou vivendo. Se não, vai ser mais um ano igual, mais um mês igual, mais uma estação igual. Mas não, eu preciso ir no Senhor. Então esse é o segundo ponto. Tenha foco. Fala para alguém aí do seu lado, para você não dormir, irmão. Foca na missão. Foca na missão. O que é ter foco? O que é ter foco? Ter foco é você ser uma pessoa consistente, saber aonde você está indo e para onde você quer chegar. Isso é ter foco. Saber aonde eu vou e como eu vou chegar lá. Isso é ter foco. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas estão perdidas porque não sabem para onde está indo. Qualquer coisa já distrai ela no plano. Qualquer coisa já distrai ela. Às vezes uma criança que levanta te distrai da mensagem. Às vezes uma criança que chora no fundo te distrai. Muitas vezes a gente não tem foco nas coisas. A gente não consegue prestar atenção. A gente não consegue alinhar. Às vezes uma pessoa que dá uma opinião que você nem liga para a opinião dela, mas você escutou aquela opinião, você já deixa de fazer o que você tinha que fazer. Quantas e quantas vezes a gente não tem foco, irmão? E uma vez eu escutei uma frase, e essa frase ela é muito forte, ela fala algo muito verdadeiro. Mais vale velocidade, mais vale constância do que velocidade. Um dia de cada vez. Não queira sair andando aqui a 100 por hora. Mantenha os seus 50 por hora, irmão. Mas seja constante dia após dia. Muito mais vale uma constância do que uma intensidade. Existem muitas pessoas intensas. Eu trabalhei muito tempo com jovens, e jovem é muito intenso. Hoje ele está aqui na presença do Senhor. Passa um mês, 2 meses, ele está ardendo. Chega um tempo, o cara já era, cai pro mundão, já alopra tudo, entra pra droga, pornografia, porque ele é muito intenso em tudo. Mas existem adultos que ainda são jovens. Pessoas que continuam assim, elas são intensas. Chega uma hora, alguma coisa acontece que não está no plano dela, ela já muda a rota e ela é intensa, já afundando numa direção totalmente oposta da onde ela tinha preparado antes. Que você possa entender isso. Mais vale uma constância do que uma intensidade. Melhor é você ter uma direção certa do que você ter uma força, uma velocidade. Existem muitas pessoas fortes correndo na direção contrária.
seria mais um dia, mais uma noite que Penina ia tirar uma com a cara dela. Ela foi fazer o que precisava fazer. Ela foi aonde tinha aquele que poderia mudar a vida dela, mudar a história dela, mudar aquilo que ela tanto queria. Então ela vai, independente do que vão pensar. E você muitas vezes fica dando ibope, irmão, para pessoas, irmãos, para contatos que realmente não agregam em nada. Você liga mais para as pessoas. Qualquer coisa que alguém fala já te tira do foco. Às vezes, irmão, fiquei muito chateado de uma notícia que eu recebi essa semana, irmão. Uma irmã na fé, uma pessoa querida, irmão, intensa do Senhor, com as suas limitações, mas por alguma frustração, irmão, ela decidiu viver uma outra rota na vida dela, longe dos caminhos do Senhor, abandonou tudo, escolher totalmente, irmão, uma outra religião, uma outra vida. Como isso acontece? Porque são pessoas que estão muito intensas, mas não são constantes. Não são constantes. Qualquer coisa já é motivo para abandonar tudo. Qualquer coisa é motivo para largar. Mas Ana, ela não era essa mulher. Ana, ela tinha foco. Então, quando vem as influências externas, o que são influências externas? Quando vem Eli falando mal dela, sabe? Quando vem Eli falando mal da pessoa dela, ofendendo ela, dizendo: o que você está fazendo, mulher? Você está bêbada. Ela não perdeu a linha, como talvez eu e você perderia a linha. Jogaria tudo pro alto. Quer saber? Não vou mais saber não. Esse cara está me tirando, que mané bêbada. Eu vou embora, não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber, todo mundo é safado, todo mundo está aqui só para me enganar. Eu não quero mais saber de nada. Ela tinha um foco. Independente das pessoas, das conexões, ela sabia que ela estava olhando para o Senhor. Glória a Deus. O homem não podia atrapalhar ela. Eli não podia atrapalhar ela. Ela sabia que quem resolveria não era Eli. Não interessava o que ele tinha para falar para ela. Interessava o Senhor, o que ela estava fazendo diante do Senhor. Abrindo o coração, rasgando o coração, falando: Deus, é só o Senhor que pode fazer. Perdoa esse cara e nem sabe essa besteira que ele está falando. Mas Deus, é o Senhor que pode. Ela não desanimou, irmãos. Ana, ela não desistiu. Que você não desista dos seus sonhos, dos teus projetos, dos planos que o Senhor colocou na sua vida, sabe? Que a situação difícil, às vezes a palavra contrária, às vezes a pessoa que dá uma opinião fora de hora, que ela não seja suficiente para desistir você, Batinho. Que ela não seja suficiente para fazer você parar. Que ela não seja suficiente, irmão. Que você não venha desanimar e abandonar. Ana, ela sabia quem poderia fazer o Senhor. Quantas vezes, irmão, eu e você, por falta de fé, a gente abandona as coisas. A gente fala: não, será que isso era de Deus mesmo? A gente orou tanto para Deus dar essa tampa. Quando Deus dá a tampa, a gente reclama porque a gente não tem a parte de baixo para rosquear. E aí a gente começa a falar: será que era Deus mesmo me dando a tampa? É que a gente quer receber tudo pronto. A gente é tipo criança, tipo, hoje eu tenho 2 filhos, irmãos. Vocês conhecem a Belarzinha e a Sofia. Eles querem tudo na hora, tudo pronto. E às vezes a gente é criança assim com o Senhor, a gente quer tudo na hora, tudo pronto. E aí quando Deus não dá, ou quando Deus dá só a tampa, a gente começa a fazer birra, a gente começa a desanimar, a gente já desvia da igreja, a gente para de vir no culto, a gente para de se conectar com os irmãos, a gente fala: quer saber? Preciso dar mais parecida, preciso me conectar com outras pessoas, deixa eu escutar o que outras pessoas têm para dizer. Só porque as coisas não chegaram na nossa hora, só porque as coisas não chegaram. Mas ela tinha foco em identidade. Isso que é importante eu e você ter. Saber quem somos, que você saiba quem você é. Porque quando vier alguém para falar ao contrário quem você é, você não vai se abalar. Olha o que Ana diz. Ele fala assim: não fique que você está bêbada. Ela fala: Eli, peraí, eu não sou uma mulher vadia, eu não sou uma mulher ímpia, filha de Belial, não sei qual a sua tradução. Ela diz: não me confunda. Peraí, Eli, não me confunda. Eu não estou bêbada, eu sei quem eu sou diante do Senhor. Eu estou apenas me quebrantando, eu estou apenas me lançando diante do Pai. Eu estou lançando a Ele todas as minhas aflições, todas as minhas angústias. Não me confunda. O fato de eu estar chorando, o fato de eu
estar triste não é um sinônimo de que eu estou perdida, que eu estou desviada, que eu estou longe do Senhor, mas eu estou clamando a Ele. Clamando a Ele. Não me confunda, eu sei quem eu sou. O fato do meu milagre, do meu filho ainda não ter chego, não significa que o Senhor esqueceu de mim. Não significa que o Senhor me abandonou. Não significa, irmão, que o fato da sua casa ainda não ter estourado do jeito que você quer, não significa que o Senhor abandonou você. O fato talvez do seu filho não estar aqui na igreja junto com você, completando a sua família, talvez o seu marido, isso não significa que o Senhor esqueceu dele. O fato da tua empresa não estar progredindo da forma que você queria, não significa que Deus está falando agora fecha, já era. Não, irmão. Se quebrante da mesma forma que Ana se quebrantou. Se lance na presença do Senhor. Se derrame na presença, se extravase na presença do Senhor, irmão. Ela tinha uma identidade muito estabelecida. Ela sabia quem ela era. Independente do que Eli poderia falar, não ia abalar ela. Independente da situação econômica, irmão, que não venha abalar sua fé. A situação política do Brasil não venha abalar sua fé. Talvez um relacionamento mal resolvido que você tenha não venha abalar sua fé. Saiba quem você é no Senhor. Saiba quem você é em Cristo, irmão. Tenha sua identidade muito firmada. Não deixe, sabe, irmão, assim como Eli foi um baita boca aberta. Às vezes a gente deixa vários boca aberta vir falar na nossa vida. Vários boca aberta vir falar e a gente já deixa os caras vir jogar água no nosso refri, já estragar tudo. Tudo aquilo que estava tão latente no nosso coração, tudo aquilo que estava avançando, progredindo, vem no boca aberta, joga água no refrigerante, a gente já desanima, deixa de lado o copo. Que você não faça isso, irmão. Não faça isso, irmão. Cuidado com quem você dá ouvidos. O que mais tem são essas pessoas que querem te desanimar, fazer você desistir, abalar o seu emocional. Saiba quem você é. Deus está falando essa noite, irmão. Deus está falando com alguém essa noite. Entenda, saiba quem você é em mim, e você não vai ser guiado pela opinião alheia, pela opinião dos outros. Aleluia. Não vai ficar sendo guiado pelo que os outros estão falando, irmão. Não fique dessa forma. E isso é ter maturidade. Isso é ser uma pessoa madura. Ana, ela mostrou que ela era uma mulher madura. Porque qualquer crentezinho mimimi, fresquinho, já ia sair fora a hora que o sacerdote falasse: está bêbada aqui, mulher? Sai fora, larga essa bebida. Já ia falar: que delicado, vou embora. Não quero mais saber. Ela teve maturidade para receber aquilo e falar: não, peraí, eu não sou. Que eu e você, irmão, tenha maturidade para entender. Você não vai conseguir agradar todo mundo, irmão. Você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. Você não vai conseguir estar junto de todo mundo. E deixa eu te falar, está tudo bem. Não precisa estar junto de todos. Não precisa estar colado em todos. Está tudo bem. Tenha maturidade para entender. Mas é muito bom aquele lugar, mas eu não consigo estar lá. E tudo bem. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos ter maturidade para isso. Muitas vezes a gente quer agradar todo mundo, irmão. A gente quer agradar indo em todos os lugares, fazendo todas as vontades, aceitando tudo. E isso não existe. Isso não é possível. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso. Tem relacionamento que é muito melhor, irmão, você vê uma vez no ano, porque não vai dar nem tempo de brigar, não vai dar nem tempo de dar conflito. Entenda isso. Às vezes a gente força coisas que não dá, não vai dar, e está tudo bem não dar. O que você não pode se distanciar do Senhor, é do Senhor que você não pode se distanciar, do seu propósito, do seu chamado. E cada um tem o seu. Se não deu para nós caminharmos aqui na terra, aleluia, que nós nos encontremos no céu, porque eu vou caminhar a minha estrada. Às vezes a gente quer carregar pessoas para a estrada que não é delas, ou às vezes a gente quer caminhar trilhas que não são nossas. Que a gente tenha maturidade para entender isso, irmãos. Maturidade dessa trilha nossa chamada vida. Com certeza, irmão,
você vai encontrar as pessoas certas para viver junto com aquilo que você está acreditando, junto com aquilo que você está vendo. Não precisa forçar pessoas a viver junto com você aquilo que o Senhor te chamou para viver. Ele chamou cada um de nós de uma forma diferente, irmãos. E uma resposta disso é essa igreja. Glória a Deus por isso, que eu sempre falo isso. E eu nunca vou me cansar, porque isso é uma alegria no meu coração, irmãos. Essa igreja não são de amigos, mas são de pessoas que nós nunca nos vimos. Mas Deus nos colocou para andar juntos, olhando a mesma direção, olhando para o mesmo lado, caminhando a mesma estrada. E glória a Deus por isso. Talvez se eu tivesse tentado trazer todos os meus amigos, o Wesley está desde comigo do começo, trouxesse todos os amigos dele, talvez não daria, porque os caras não foram chamados para caminhar essa estrada. E está tudo bem, eles na estrada deles, você na sua estrada. Isso é maturidade, irmãos. Isso é saber quem somos, para onde estamos indo, ter foco. Isso é nos entendermos, irmão, que às vezes é melhor se distanciar de algumas coisas, às vezes é melhor dar espaço para algumas coisas. Isso nem está no meu esboço, mas eu preciso falar para alguém isso. Às vezes é melhor você dar uns espaços, respirar um pouco, do que ficar vivendo em conflito, do que tentar viver com pessoas que não estão caminhando ou fazendo com que você caminhe em direção ao seu propósito, à sua vocação. E às vezes você fica forçando um relacionamento que tem te distanciado do relacionamento que o Senhor tem para a sua vida, do relacionamento que Ele está chamando para ter com você. A gente carrega pessoas que o Senhor não chamou. Que você possa olhar para frente, irmão, olhar para frente para aquilo que o Senhor está fazendo, e pessoas vão se unir com você. Você não vai precisar chamar ninguém, as pessoas vão se unir. Quando você começa a caminhar a sua trilha, tem outras pessoas que vão caminhar junto com você. Você não vai precisar implorar, irmão, a atenção de ninguém, implorar cuidado de ninguém. Ana, ela não se abalou com a opinião alheia. Ana, ela se manteve firme, apesar de ele falar essa besteira. Mas olha que interessante, logo após o sacerdote Eli falar essa besteira para Ana, falar para ela que ele estava bêbada, para ela sair fora, ela responde o que tem que responder, e ele diz assim: então vá, e que Deus responda a sua petição, que Deus venha conceder o seu pedido, que Deus venha cumprir aquilo que você sonhou. Então você está de boa, minha irmã? Então vai com Deus. E olha o versículo 18, vamos ler juntos. Vai dizer que ela se vai, ela come, mas Ana já tem o seu semblante mudado, ou seja, o seu rosto não estava mais abatido. E esse último ponto que eu quero entrar, irmãos: dê ouvido para aquilo que te traz esperança. Dê ouvidos para aquilo que te traz esperança. Ana era uma mulher madura. Ana ela era uma mulher focada. Se a pessoa falasse uma besteira para ela, como ele falou, ela desconsiderava. Mas a partir do momento que uma pessoa fala uma palavra de vida, libera uma palavra de vitória na vida dela, ela era alguém que glorificava, e ali o semblante dela já mudou. Ela era alguém que conseguia ouvir, ou melhor, dar atenção para aquelas coisas que geravam esperança naquilo que ela precisava. O mesmo cara que falou besteira para ela não aceitou, mas quando ele disse, então vai, que o Senhor venha cumprir a sua petição, o semblante dela já mudou. Parece que algo dentro dela já mudou. Parece que ela agarrou aquela palavra e falou: Deus, eu creio nisso que esse homem está dizendo, eu creio que esse filho vai ser gerado, eu creio que essa estação vai mudar, eu creio. E a Bíblia diz que ela já sai com o semblante mudado, com o rosto mudado, e a partir desse momento parece que a vida dela muda, irmão. Sem nada ter acontecido, ela não ficou grávida na hora, ela não chegou na casa dela grávida, mas ela recebeu, parece que uma palavra que gerou esperança. Na verdade ela recebeu duas palavras, só que ela desconsiderou aquela que não fazia ela avançar, e ela olhou para aquela que gerava esperança. Que você possa olhar também essa noite e lembrar daquilo que te faz gerar esperança, daquilo que faz você arder, daquilo que faz você queimar, daquilo que faz você avançar, irmão. Isso não é uma palavra coach, não é uma palavra motivacional, não, mas é uma palavra de transformação.
Porque a partir do momento que você começa a dar respostas diante do Senhor, as coisas começam a acontecer na sua vida. Se alimente daquilo que te gera esperança. Não se alimente de pessoas pessimistas, de falador, que tem um monte. Pessoas que só querem falar, só querem resmungar, só querem reclamar, só querem dar opinião. Se alimente daquilo que te gera esperança. Que você possa essa noite sair daqui, irmão, da mesma forma que Ana saiu um dia daquele tempo, com o rosto mudado. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei o que foi que tem tirado o seu sono, aquilo que tem te incomodado na sua vida, aquilo que tem atrapalhado o seu ministério, mas que em nome de Jesus, a partir dessa noite, a partir desse estudo, dessa mensagem sobre Ana, você saia daqui com o rosto mudado, com o rosto alegre, com o semblante mudado, com a convicção que o Senhor está mudando coisas. Glória a Deus! Entenda, mas em nome de Jesus, que não há tristeza, não existe tristeza que fique quando você derrama a sua alma, o seu coração diante do Senhor. A palavra ela diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado e contrito, e foi isso que ela foi entregar naquele dia. O coração, tudo que ela tinha, ela não se importava, ela não se aguentava mais, então ela fez de uma forma extravagante o que precisava fazer, irmão. Não deixe palavras contrárias entrar no seu coração. Se alimente apenas daquilo que te gera esperança. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se coloque de pé. Eu creio que o Senhor está aqui essa noite, irmãos. Eu creio que o Senhor marcou essa noite, esse início dessa série, irmão, porque Ele tem um encontro marcado com homens e mulheres. E eu não sei quem é você, sabe? Mas esse é o momento que nós respondemos ao sermão. Esse é o momento que você responde a Ele da mesma forma que Ana um dia respondeu. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu quero que você entenda, nós iremos adorar ao Senhor nesse momento. Se você foi encontrado por essa mensagem, se algo mexeu em você, se algo tocou você de uma forma diferente, eu quero orar com você, eu quero te dar um abraço, eu quero chorar com você, eu queria que você saísse daí. Se você é alguém que chegou aqui neste lugar, assim como Ana chegou, triste, abatida, estéril, Ana chegou naquele lugar estéril, que você, em nome de Jesus, possa entender que Samuel está nascendo para a glória de Deus. Samuel está nascendo, Samuel está nascendo, irmãos. Que você saia daqui com essa certeza, que o choro já não venha mais ficar no seu rosto, que a tristeza, que a depressão, que o desânimo, que o desgosto não fique mais dentro do seu coração, mas que agora você esteja invadido por uma alegria, por um prazer, por uma fé, por uma esperança do Senhor, que você seja cheio de fé, entendendo que Samuel está nascendo, Samuel está nascendo. Aleluia, irmãos. E essa é a hora que a oportunidade se abre, e eu espero você. Vamos adorar o Senhor, e glória